Fala pessoal, tudo bom com vocês? Primeiramente vou pedir desculpas se você estiver escutando alguma coisa a mais aí. É porque meus vizinhos estão fazendo festa ali, mas enfim. Na quarta-feira a gente teve o jogo do Real Madrid contra o Atlético Bilbao, né? E o Real Madrid perdeu de 2-1 com um gol só do Jude Bellingham e era pra ter pelo menos empatado, né? Coloca no mínimo assim, já que tiveram mais oportunidades de gol e o Mbappé não conseguiu fazer nada de novo, né? E nesse pênalti, todo mundo já deve estar sabendo que o Mbappé perdeu, né, o pênalti e é o segundo pênalti já que o Mbappé perde em jogos seguidos, né? No último jogo também ele conseguiu perder um pênalti que, querendo ou não, o pênalti prejudica bastante o resultado pro time, né? Ainda mais resultados que contribuem para a posição na tabela, então poderia ter sido diferente se ele não tivesse errado o pênalti. Opinião minha, acredito que ele tá bastante inseguro para bater o pênalti. Para jogar até que não, assim, de acordo com as críticas, ele tá bem inseguro sim, mas para jogar até que não tanto, ele vem fazendo um jogo ruim, mas também acredito que seja por conta da adaptação, né? Afinal, ele já chegou no time e já começou a jogar como titular, então e não teve aquele tempo de adaptação tão grande assim, né? Ele chegou no mesmo período que o Endrick. Se o Mbappé já não tá tendo uma adaptação tão fácil, imagina o Endrick que nem tá entrando, né? A gente vai falar um pouquinho dele mais pra frente, mas por enquanto é complicado a situação do Mbappé, porque ele não consegue jogar. Ele literalmente não tá conseguindo jogar no Real Madrid. Ele não consegue jogar de 9 pelo meio, ele não consegue jogar na posição original dele, né, de preferência dele, que ele gosta de jogar, que é pelo lado, ainda mais nesse momento, né, que o Vini tá lesionado, então tá aproveitando esse período aí. Antes do Vini se lesionar mesmo, ele já estava sendo colocado mais aberto pela ponta, né? Então ele meio que tomou a posição do Vini. Mas enfim, não tá conseguindo fazer gol. A gente vai ver o pênalti dele aqui agora pra ver como é que foi, né? Ele bateu o pênalti no mesmo lado que ele bateu o outro pênalti, né? No último jogo. E é isso, mano. Ele não conseguiu converter esse pênalti aí e acabou prejudicando o Real, né? Aqui o Pés Mil Grau dando aquela zoada, né? Melhores momentos do Mbappé no Real Madrid. E ele tomando aquele capote pro Van Dijk, né? Esse aqui foi o capote que o Van Dijk deu nele. Depois ele tomou uma rasteira lá, um carrinho do moleque lá do Liverpool. Aqui são os dois pênaltis que ele perdeu, né? Esse contra o Atlético Bilbao e o outro contra o Liverpool. Foi no mesmo canto, chute fraco do mesmo jeito, meio baixo. Então, eu acho que é o nervosismo, cara. É a pressão que ele tá sentindo da galera, né? Cobrando ele, da própria torcida, dando uma cobrada nele. E ele não tá conseguindo marcar, né? Muitos gols assim. Ele tem muitas oportunidades de gols, mas não consegue marcar. Então, mexe com a cabeça do cara, querendo ou não, né? Essa foto aqui dele sendo ignorado lá, né? Com o Bellingham. Ele foi tentar trocar uma ideia com o Bellingham lá e foi totalmente ignorado e, né, foi jogado pra escanteio. E como sempre, impedimento. Cara, eu nunca vi um cara pra ter tanto impedimento assim, velho. E todo jogo ele é pego em posição de impedimento. Beleza, é o 9 ali, ele tava jogando como 9 de ponta e tal. Às vezes conseguia ficar em posição de impedimento, mas mesmo como um 9 ele tem que saber se colocar em posição regular, né? Tem que saber se posicionar bem pra não ser pego nessas falhas de jogo aí, né? Então não exclui a culpa dele também, né? E essa aqui é a foto lá com o Bellingham, né? Que ele tava meio pistola lá, né? E agora, galera, vamos ver um vídeo aqui do mundo da bola, tá? O vídeo vai estar cortado aí, como sempre, né? E quem quiser assistir, o link vai estar na descrição do vídeo aí. E vocês vão lá no canal do cara e assiste, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui e a gente comenta, beleza? Pois é, pessoal, a paciência da torcida do Real com o Mbappé parece estar chegando ao fim. E o pior é que isso está gerando um conflito interno gigantesco, onde de um lado temos Vinícius Júnior, Ancelotti e a própria torcida do clube
clube merengue e de outro ninguém mais e ninguém menos que Florentino Pérez. E independente desses dois terem ganhado 2 das últimas 3 Champions juntos, sabemos quem é que tem mais poder e manda no clube. Pra você entender melhor, basicamente em seu último jogo com a camisa do Madrid, mesmo sendo o líder de gols e assistências do time na temporada, Vinícius Júnior foi colocado como centroavante para que Mbappé pudesse jogar na esquerda. E então você pode estar pensando, mas quem monta o time é o Ancelotti, ele é que tá tentando cavar uma vaga pro Mbappé jogar por ali. O que o Florentino Pérez tem a ver? Aparentemente, o considerado poderoso chefão do futebol mundial quer porque quer que o Mbappé dê certo nesse clube e tá disposto a colocar ele onde ele quiser jogar para fazer dar certo. E o motivo disso é o seguinte: mesmo sendo o responsável por trazer vários jogadores que fizeram uma história gigantesca no clube, como Cristiano Ronaldo, Benzema, Modric e Kroos, sem dúvidas o Mbappé foi o jogador que mais deu dor de cabeça ao Pérez. Suas investidas por esse francês começaram ainda em 2017, quando ele começou a se destacar naquele Mônaco que chegou à semifinal da Champions daquele ano. No entanto, mesmo com o interesse do Real, na época ele preferiu ficar em seu país de origem e rapidamente fechou com o PSG. Esse contrato, assinado com o Paris em 2017, se encerrava em 2022. E como o Mbappé também sempre deixava claro que seu sonho era jogar no Real, logo que acabou a temporada 2021, o mundo inteiro pensou que ele estava finalmente de malas prontas para a Espanha. Porém, ele acabou chocando a todos quando em maio de 2022 apareceu no Parque dos Príncipes lotado e anunciou que renovaria com o clube até 2024. Na época então, muitos disseram que o trem do Real só passa uma vez e coisas do tipo, mas a verdade é que ele recusar o Real pela segunda vez aparentemente machucou e muito o ego do Florentino, que não estava acostumado com respostas negativas. Afinal, não é comum um jogador recusar o maior clube do mundo. Basta ver 2009, onde em um único ano ele comprou Cristiano Ronaldo e Kaká, ou seja, os vencedores da Bola de Ouro 2007 e 2008, além do Benzema, que também futuramente se tornaria o segundo maior artilheiro de toda a história do clube. Agora então, em 2024, quando esse novo contrato que o Mbappé assinou em 2022 se encerrou, vimos como o Florentino Pérez era simplesmente obcecado no jogador e que esse trem do Real pra ele passou foi umas 3 ou 4 vezes. E é basicamente por isso que ele está impaciente e disposto a dar a posição do Vinícius pro francês, pois ele não quer de jeito nenhum ter a chance de ver que o jogador, o qual ele passou praticamente 7 anos perseguindo e tentando incessantemente contratar, deu errado no seu clube. Diante disso, com a lesão do Vinícius Júnior sofrida na partida contra o Leganés nesse último domingo, finalmente chegou a hora do Mbappé ter a sua chance e atuar pela esquerda livremente. Segundo os médicos, o brasileiro perderá além desse jogo contra o Liverpool mais 5 partidas. E na primeira dessas chances, contra o clube inglês, ele foi um verdadeiro fiasco. Além de perder um pênalti, também entregou a posse de bola para os Reds incríveis 15 vezes, sendo que na primeira delas, logo nos 4 primeiros minutos de jogo, ele perdeu uma que quase originou um gol. Não dá pra entender o que tá acontecendo, mas alguns dizem que seu psicológico está muito abalado e outros falam até em depressão. E agora que não está mais na França, e sim no maior time do mundo, onde a visibilidade e os holofotes são muito mais altos, não tem mais como escapar das críticas. Se formos analisar essa geração de jogadores que tem em torno de 25 anos atualmente, o Vinícius sempre foi tratado como um jogador de segunda prateleira, pois todos afirmavam que a competição seria entre Mbappé e Haaland. E assim que o Mbappé chega no Real, vemos que ele simplesmente não tem metade da capacidade de decisão e influência de um jogo grande que o brasileiro tem. A impressão que passa é que por ele ter jogado toda a sua carreira até aqui na França, que é uma liga que muitos não assistiam, a maioria só via seus altos números, que acabavam sendo naturais para um time que sobrava na liga, mas não viam o futebol em si praticado por ele. E agora que ele está no Real Madrid, onde, como eu disse, os holofotes são muito maiores e muitas pessoas ao redor do mundo assistem a todos os minutos de todos os jogos, a galera está caindo na real. Como eu disse, a torcida já perdeu a paciência e nas redes tem alguns gringos fãs do Real que vem comparando ele ao Hazard, considerado por muitos como a pior contratação recente da história do clube. Inclusive, alguns vão além e afirmam que se não fosse seus desempenhos muito altos nas 2 Copas do Mundo que jogou até aqui, a sua carreira seria muito
muito fraca até agora. E é isso, galera. O Mbappé, tirar essa foto do Neymar aqui também, que não tem nada a ver com ele agora, né? O Mbappé não joga, não consegue jogar. Só que o peso Florentino Pérez tá pro lado dele, né? Então a gente percebe que tem um peso maior pro lado do Mbappé para ele continuar sendo titular, para ele continuar jogando. E a gente viu isso no último jogo contra o Atlético Bilbao, que o Rodrigo voltando de lesão, jogando muito melhor, tendo uma nota muito maior lá no SofaScore que a do Mbappé, jogando muito melhor do que o Mbappé, ele foi substituído e o Mbappé não. Então a gente vê que o Florentino Pérez tem um peso grande ali sobre a estada do Mbappé, né? Sobre a titularidade do Mbappé no Real Madrid e consequentemente ele vai ter muito mais tempo de jogo do que qualquer outro, né? Então vai ter muito mais prioridade também, é porque teve essa troca aí de posição entre ele e o Vini Júnior. Assim, tô falando que teve a troca e tal, mas não sei se de fato vai haver a troca de posições entre eles ou se é só um teste ali do Carlo Ancelotti, né? Não sei se de fato ele vai se consolidar nessa posição. E cara, depois do jogo ele falou sobre o pênalti que ele perdeu, né? Ele falou resultado ruim, um grande erro em uma partida que cada detalhe conta. Eu assumo toda a responsabilidade por isso. Um momento difícil, mas é a melhor hora para mudar a situação e mostrar quem eu sou. Como todo comentário na internet, a pessoa quer se mostrar confiante, quer se mostrar mais segura, né? E tentar passar pra torcida que ele tá bem, que foi só um momento ruim de jogo, né? Mas o negócio é que o Mbappé tá vindo de um momento ruim de jogo todos os jogos, né? Tá complicada a situação pra ele. Nesse momento agora, galera, eu quero falar um pouco de Endrick. E o Endrick, nesse último jogo que o Mbappé perdeu o pênalti, ele entrou apenas por 2 minutos. Faz um tempinho que todo mundo vem comentando sobre a minutagem do Endrick, né? Que o Ancelotti não dá uma quantidade maior de minutos pro Endrick aproveitar os jogos, né? Ele sempre coloca ele bem no finalzinho. No último jogo também, acredito que contra o Liverpool, o próprio Carlo Ancelotti comentou que não ia colocar ele apenas em 2-3 minutos restantes, porque não valeria a pena. E nesse último jogo, ele foi lá e colocou, faltando 2 minutos, né? E vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas pra gente fazer um comentário também. O Ancelotti já não se importa mais com o Endrick, porque mais uma vez o moleque comeu banco o jogo todo. E mesmo com o Mbappé perdendo um gol sem goleiro como esse e desperdiçando outras várias chances claras, o técnico prefere tentar recuperar a confiança do Tartaruga do que deixar o garoto jogar. E o que restou foi o Endrick ficar treinando logo após o final da partida. Será que Bob deve sair desse time? Esse aqui foi naquele outro jogo em que ele ficou treinando depois da partida, né? Acredito que todo mundo já tenha visto, mas ele ficou aquecendo ali por mais de 30 minutos, se eu não me engano, e no final do jogo ainda fez um trabalho ali com o preparador físico, né? E ficou por isso mesmo, né? Aproveitando para comentar sobre essas entradas com pouca minutagem que o Ancelotti dá pro Endrick, né? O Dorival também fez umas coisas parecidas, né? Colocava o Endrick no segundo tempo, que gerou 3 gols para eles, né, em 3 jogos. Foi contra a Inglaterra, a Espanha e o México. Ele marcou nesses 3 jogos. Já no Real Madrid ele marcou em apenas 2 jogos. E aí nunca mais foi bem aproveitado, né? E a conclusão é de que nessa pouca minutagem ele conseguiu fazer gols, né? Conseguiu fazer 2 gols aí em poucos minutos. Minutos esses que eu arrisco dizer que foram mais bem aproveitados do que os minutos que o Mbappé tem tido pelo Real Madrid. Ele que deveria ser um bom finalizador, mas sofre com a finalização. E o Endrick não, o Endrick também sofre com finalizações, mas não com o mesmo volume que o Mbappé, né? É uma coisa aí que tem que ser levada em conta, né? E a partir daqui a gente chega no momento empréstimo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo falando sobre uma possibilidade de empréstimo, né? A gente tá vendo a situação do Endrick exatamente agora. Para mim, jogador jovem tem que jogar. O Endrick saiu de ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, protagonista, campeão brasileiro, por um contexto de Real Madrid, que é sempre muito difícil, mas eu acho que ele tinha a expectativa também de jogar mais. Caso o Vinícius ou o Rodrigo não estivessem presentes, que ele ganhasse oportunidades. Isso não está acontecendo. E olhando para um futuro próximo, vamos supor, próxima temporada, vocês veem o Endrick com tanto mais minutagem do que essa temporada, por exemplo, com o Mbappé lá? Não sei se o Rodrigo fica, o Vinícius certamente ficará, assim, vocês veem isso acontecendo? Eu não vejo.
Então eu acho, sinceramente, que um empréstimo não seria um mau negócio. Tá? Galera, eu também concordo com essa posição sobre o empréstimo do Endrick, né? No último vídeo que a gente falou sobre, já tinha algumas especulações aí sobre ele ser emprestado, né? E o que eu acho é que ele renderia bem mais do que no Real Madrid, porque o concorrente direto do Endrick é o Mbappé e dificilmente ele vai ganhar titularidade, ainda mais por ser primeira temporada de Real Madrid e tudo mais. Com certeza ele não vai conseguir a titularidade, e o que era para ele estar conseguindo, que era no mínimo bem mais minutos jogados no segundo tempo, não tá acontecendo, né? A gente tá vendo aí que ele tá comendo mais banco do que jogando, então um empréstimo seria mais viável, até porque ele não pode jogar no Real Madrid Castilha, então um empréstimo seria bem mais viável e ele conseguiria se manter ativo, né? Um jogador em atividade, no caso jogando, e quem sabe até uma titularidade no time para onde ele foi emprestado, né? Seja no Real Valladolid, que a gente falou, né? Na Juventus, teve especulação do Tottenham também, então a gente vai dar uma olhadinha aqui, né? Endrick só irá permanecer no Real Madrid se grande ídolo sair. No caso, esse grande ídolo é o Carlo Ancelotti, né? Que também tá sendo especulada a sua saída, né? Caso ele entre em uma fase pior com o Real Madrid, ele não saiba lidar com o Real Madrid. Nesse jogo contra o Atlético Bilbao, ele entrou apenas 2 minutos. O Ancelotti colocou ele lá para ele fazer o que ninguém sabe, porque não tem o que fazer, né? Clubes que já demonstraram interesse foram na Premier League o Southampton e o Tottenham. A Juventus também da Itália também mostrou interesse, e como eu falei, o Real Valladolid, né, da Espanha, que é o time do Ronaldo. E aí, galera, é uma coisa a ser estudada, porque o Real Valladolid também tá em uma fase bem ruim, a torcida já tá protestando contra o Ronaldo e tudo mais, então se ele for sair por empréstimo, ele tem que ver para onde é que ele vai, porque pode ser que ele pegue uma barca furada aí e piore ainda mais a situação dele, né? Então é melhor ele analisar a possibilidade de empréstimo e analisar corretamente, né? Ele sentar ali com o empresário dele, não sei, e tentar aí a sugestão de um empréstimo. Acredito que será a melhor saída para ele se aproveitar enquanto atleta novo, né? Atleta jovem, porque se ele ficar comendo o banco aí eternamente, com certeza ele vai perder ritmo de jogo, e quando ele for solicitado, né, para ser aproveitado no futebol, quem sabe ele não renda tanto assim quanto ele poderia ter rendido se ele tivesse se mantido ativo. Então talvez o empréstimo seja a melhor opção para ele aí, beleza? Então é isso, galera, esse foi o vídeo, foi mais para falar sobre esse jogo do Real Madrid, a situação do Mbappé e do Endrick. Se gostou, deixa o seu likezão aí brabo, comenta sua opinião aí, deixa sua inscrição, beleza? E tamo junto, valeu, falou, até o próximo vídeo, é nóis.